amigas! Meu nome é Karina Scherfan Cruz, eu sou mentora de mulheres e fundadora do movimento Amigas Unidas na Fé. E é com muita alegria, com muita honra que eu aceitei esse convite, o convite da Rebeca, para fazer parte do Devocional Florescer. E hoje eu trago para vocês um tema que queima no meu coração. Nós vamos falar sobre filhos e o papel de uma mãe posicionada na vida deles. Eu quero te dizer que, por muito tempo, eu fui uma mãe com uma maternidade completamente disfuncional. Eu não tinha conexão com os meus filhos, eu não sabia falar a linguagem de amor deles, eu não tinha olhar sensível para perceber as necessidades, o que eles precisavam. Eu vivia um conflito muito grande dentro de mim, emocional e espiritual. Eu fui uma pessoa que busquei em muitos lugares, algo que nem eu mesma sabia explicar. Hoje, eu sei te dizer que o que eu buscava era Jesus na minha vida, mas até encontrá-lo, eu percorri alguns caminhos. E foi então que em 2019, quando eu perdi a minha mãe, e eu falo, na maior dor da minha vida, eu encontrei o maior amor. Eu encontrei Jesus. Eu me converti no meu escritório, sozinha, lendo a Bíblia. Por isso que eu digo, a palavra ela é preciosa e ela nunca volta vazia. E eu quero te encorajar a todos os dias, nem que seja um pedacinho, leia a Bíblia. Eu tenho certeza que ela vai te transformar, assim como ela me transformou. Porque não tem como você ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Eu trouxe para vocês hoje duas mulheres. A primeira delas, nós vamos encontrar no Antigo Testamento, tá em Êxodo. Nós vamos falar a partir do capítulo 2, tá? Êxodo 2. Nós vamos falar sobre Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. E é uma mulher que foi pouco falada, o nome dela acho que foi 2 ou 3 vezes mencionado na Bíblia, mas foi uma mulher que exerceu um papel fundamental na libertação do povo judeu. Porque se não houvesse Joquebede posicionada, talvez não haveria Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que atravessou o deserto com o povo do Senhor. Joquebede, naquela época, eu gosto sempre de falar do contexto histórico em que viviam, o faraó emitiu uma lei para que todo menino que nascesse até os 2 anos fosse morto. Então, nascia menino, matava. E todo aquele que tivesse até 2 anos de idade também seria morto, que eles fossem jogados no Rio Nilo. Então, Joquebede estava ali gerando um filho. Pensa só, gente, se coloca no lugar dessa mãe, gerando uma criança e de repente saiu uma lei. Primeiro era só para as parteiras, para que elas matassem todos os meninos, e depois era uma lei para o povo em geral, que todo menino nascido, toda criança nascida homem fosse exterminada, né, jogada no rio, ou até os 2 anos de idade. E ali naquele contexto, pensa naquela mãe grávida, né, gestando o seu sonho, gestando o seu filho e com medo de que ele fosse morto. Então eu penso que ela teve que ser muito corajosa, ela teve que ser muito ousada. Ela teve que ser uma mulher de fé, uma mulher com o joelho no chão, porque ela teve Moisés. E quando ela olhou para a criança, ela olhou para o filho dela e ela usou uma expressão, né? Uau, que menino bonito. E ela teceu, ela fez um cesto de junco, para eu não mentir para vocês, ó, Êxodo 2. Ela fez um cesto, Êxodo 2, versículo 3. Ela fez um cesto de junco e ela fechou, ela lacrou esse cesto com betume e piche, que quando a gente olha lá em Noé, falando sobre a arca, foram os mesmos elementos usados por Noé para construir a arca. Gente, a Bíblia ela é um livro incrível, é um livro que quando você pega e você começa a juntar, você vê muitas coisas, alusões a algumas passagens bíblicas, a outros tempos. Eu sou apaixonada, tá? Eu sou apaixonada. Eu leio a Bíblia como um livro de história. Mas vamos voltar aqui. Então, ela construiu um cesto, tampou os buracos com betume, piche, lacrou o cesto, colocou Moisés lá dentro e com muito cuidado ela colocou esse cesto no rio. E ali, Miriam, sua filha, ficou de olho, vendo aonde esse cesto ia. E esse cesto foi para onde? Foi parar nas mãos da filha do faraó. E olha que coisa linda. Aquele que era para morrer no rio foi pego, salvo pela filha daquele que deu a ordem para que ele fosse exterminado.
ele foi criado no palácio pela filha do faraó, com tudo que ele tinha direito. Então, o que eu quero te mostrar com isso é que quando Deus ele tem um plano para a nossa vida, esse plano ele vai ser cumprido. Quando você entra num lugar de obediência, de ousadia. Joquebede exerceu uma fé ousada, ela teve coragem. Mesmo com o decreto de morte, ela foi lá, colocou o filho dela num cestinho de junco, fechou e ali ela colocou. E ela fez esse cesto chegar na filha do faraó. Mães, sejamos ousadas, sejamos mais corajosas. É numa ação, às vezes numa pequena ação, num pequeno gesto dentro de casa, a gente pode mudar toda a história da nossa descendência. Foi pela coragem de Joquebede, foi por uma ação dela, na verdade um conjunto de ações, que ela conseguiu salvar Moisés, ela conseguiu salvar o seu filho da morte. E futuramente, todo mundo já sabe quem foi Moisés, né? E olha que coisa, Moisés foi largado num rio. E aquilo, as águas onde eram para ele ter se afogado, para ele ter morrido, futuramente, ele teve autoridade para bater o cajado no chão e abrir o Mar Vermelho. Então aquilo que um dia foi o problema na vida dele, foi o motivo para que talvez ele não estivesse mais vivo. Ali ele estava ganhando autoridade. Para lá no futuro, aquilo que ele venceu, as águas, ali ele teve autoridade para salvar o povo judeu atravessando o Mar Vermelho. Ele bateu com o cajado, o mar se abriu, o povo atravessou. E quando eles estavam lá do outro lado, ele bateu de novo e o mar se fechou, matando todos os egípcios que estavam atrás deles. Então, hoje, se você passa por uma luta, se tem algo aí difícil, eu quero te falar, te encorajar. Seja forte, corajosa, ousada, tenha fé. Aquilo que você vence hoje te traz autoridade para futuramente você ajudar outras pessoas. Porque tudo aquilo que Deus coloca em nós não pode ficar só em nós. O que Deus deposita em nós precisa ser colocado para fora. Nós precisamos transbordar na vida de outras pessoas. E é isso que Ele quer fazer através da sua vida. Então você que é mãe, olhe para Joquebede como uma mulher corajosa, que teve medo, sim, teve medo do filho ser morto. Mas que com coragem, com ousadia, foi lá e conseguiu salvar a vida daquela criança. E que ali, de longe, foi chamada depois para ser a mãe de leite do próprio filho, ganhava para isso, olha só, na dor, na maior dor, naquele momento de aflição, de medo, de coragem, depois veio a dupla honra de Deus na vida dela. A filha de Faraó pagava para que ela tomasse conta do próprio filho, não sabia, né, que era mãe. Mas eu quero te mostrar como, às vezes, o pior contexto, hoje você vive um contexto horrível, o pior contexto pode se tornar a melhor história da tua vida. Aquilo que você vive hoje, que é uma aparente dificuldade, está só te forjando, está só te fazendo mais forte, para que futuramente Deus possa te usar nessa área. Então hoje, está passando um perrengue com o filho, tem alguma área que está muito difícil, creia, siga firme, tenha fé. Uma mãe de joelhos, um filho de pé. Ore, jejue pelos seus filhos. Quando eles dormirem, vá lá, ore na cabeça dele, declare palavras de bênçãos. Você vai fazer parte da vitória do teu filho, do futuro brilhante que o teu filho vai ter. Combinado? E essa foi Joquebede. Agora eu quero trazer uma outra passagem para vocês, que está em Lucas. Lucas 1, a partir do versículo 26. Aqui a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus, a anunciação do nascimento de Jesus. Quando o anjo Gabriel veio, desceu e falou para Maria, olha, você vai dar à luz ao Salvador. A gente fala aqui da anunciação do nascimento de Jesus, né? Quando o nascimento de Jesus foi anunciado. Maria estava no 6º mês de gestação, quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus lá naquela cidadezinha da Galileia para aparecer para uma virgem chamada Maria, noiva de José. E o anjo desceu e disse, salve agraciada, o Senhor está com você. E ela, porém, ao ouvir essa palavra, ficou perturbada e se pôs a pensar no que poderia significar essa saudação.
Mas o anjo continuou: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Vamos lá, eu gosto sempre de voltar para o contexto histórico. Então Maria vivia numa época em que o adultério, mulheres adúlteras eram apedrejadas, mortas por apedrejamento. E ela, noiva de José, simplesmente um anjo desce do céu, aparece e fala: olha, você vai ficar grávida. Mas como assim? Eu sou virgem, eu vou ser morta, eu posso ser morta, apedrejada. Então olha a semelhança aqui, quando a gente olha para Maria, olha para Joquebede, o medo que essas mulheres sentiram com o filho na barriga, já na barriga. Olha quantas coisas já não podia estar sendo passado ali para aquelas crianças, de medo, de insegurança. Maria ficou com medo. Maria teve medo, mas ela foi com medo mesmo. Amiga, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vamos olhar para esse contexto e não tem como não olhar para essas mulheres e não ver o quanto elas foram obedientes. Maria deu sim, engravidou de Jesus, deu à luz ao Salvador. E vamos olhar agora para Maria como mãe, criando Jesus, né? As qualidades de Maria. Maria foi ousada, Maria foi corajosa, Maria foi cheia de fé. Porque, gente, vamos lá, Jesus ele veio na forma humana. Ele cresceu dentro do ventre de Maria. Ele nasceu como um bebê normal. Deus ele podia ter feito assim, ó, pai, eu quero que Jesus desça, e Jesus desceu aos 30 anos de idade, já pronto para o ministério dele, mas não foi assim não. Maria gerou dentro dela, Maria ensinou Jesus a andar, Maria ensinou Jesus a falar, Maria ensinou princípios e valores, porque sim, até os 30 anos, Jesus era desconhecido. Ele não estava fazendo os milagres, ele viveu ali no anonimato até os 30 anos de idade. Criado como uma criança normal, né? Ali a primeira infância. E Maria, uma mãe sábia, dando todo aquele direcionamento. Gente, quando eu olho para Jesus e eu vejo, Jesus era tão compassivo. Jesus era tão zeloso, Jesus era tão amoroso, Jesus era tão perdoador, Jesus era tão manso. Qualidades que ele só pode ter aprendido em casa. Aí você vai me falar, não, Karina, mas ele era Deus. Tá bom, mas se Deus quisesse que ele viesse com todos os atributos de Deus, ele já teria mandado ele adulto. Não, ele mandou na forma humana, para que ele fosse criado dentro de uma casa, para um homem e uma mulher, para sentir tudo que o homem sente. Ele teve medo também, ele também teve receio, ele também teve insegurança, ele também chorou. Eu fico pensando Jesus criança, passando por todos os conflitos que os nossos filhos também passam. Talvez de rejeição, de insegurança, de comparação. Gente, ele nasceu homem, humano, mesmo sendo Deus, mas ele nasceu em forma humana para passar por tudo que nós passamos. Para quê? Para que lá na cruz ele fosse justificado e a gente jamais pudesse abrir a boca para falar, ele não sabe o que eu passei. Sabe muito além do que você imagina. Então, mamães, olhando para esses exemplos, Joquebede, Maria, mulheres ousadas, mulheres corajosas, mulheres que estiveram ali, quando tudo parecia ruim, quando o medo queria tomar conta, elas se posicionaram. Elas foram fortes e corajosas, elas tiveram fé. Eu quero te encorajar, tenha fé. Fé. Chegue, se aproxime a Deus, seja uma mulher de fé, uma mulher de oração. Ensine os seus filhos com ousadia, princípios, valores. Não negocie princípios e valores dentro da sua casa. Se posicione. Uma mãe posicionada em casa transforma uma casa. Uma mulher curada cura sua descendência. Mãezinha, eu quero te encorajar a partir de hoje, dessa leitura, desse devocional, olhe mais para Maria, olhe mais para Joquebede. Queira ser também uma imitadora dessas qualidades. Ousadia, uma fé inabalável. Eu vejo
as consequências da personalidade de Maria, da criação de Maria, na personalidade de Jesus. Sim, eu olho para Maria, penso na criação que ela deu a Jesus e não tem como não imaginar que existem consequências dessa criação na personalidade de Jesus. Assim como os nossos filhos, existem consequências na personalidade dos seus filhos que vêm decorrente do teu posicionamento, decorrente da forma que você ensina, da forma que você cria, da forma que você fala. Mais do que palavras, nós ensinamos os nossos filhos com ações. E pode ter certeza, na maioria das vezes, as tuas ações, elas vão gritar muito mais alto do que qualquer grito, do que qualquer palavra, do que qualquer lição de moral que você queira dar para os teus filhos. Você vai ensinar muito mais com as suas ações, com as suas atitudes. Seja você a Bíblia que o seu filho vai ler. Não adianta querer empurrar a religiosidade, querer empurrar que vai na igreja, querer empurrar que faça devocional, querer empurrar que lê a Bíblia, se ele não estiver fazendo. Mãe, você é referência dentro da sua casa, tanto para os seus filhos quanto para o seu marido. Então eu quero desejar que você, com muita sabedoria, com a sabedoria da mulher de Provérbios 31, se posicione cada vez mais dentro da sua casa. Uma mulher posicionada, com autoridade espiritual, cheia de fé, uma fé ousada. E traga essa transformação, viva o Evangelho de Cristo dentro da sua casa. Não por aquilo que sai da sua boca, mas por aquilo que você é, por aquilo que você exala. E que as pessoas olhem para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos e vejam o brilho de Jesus através da vida de vocês. Seja constante, seja constante. Deixa ele te ver sendo constante. Seja constante, não desista. Mesmo que você não veja resultados imediatos, seja constante. Fale com o céu antes de falar com a terra. Deixa ele te ver. Levar suas aflições, suas angústias para Deus antes de qualquer coisa. Deixa ele te ver orar por uma dor de cabeça antes mesmo de tomar um remédio. Seja o Evangelho dentro da sua casa. E por fim eu te convido a confiar no processo. Até Jesus passou por um processo escondidinho ali. Até Jesus demorou 30 anos para ter o seu ministério exposto. E às vezes a gente quer pedir algo no café da manhã e que já esteja pronto no almoço. Então confie no processo. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso, mas ele é perfeito. E a vontade dele para a tua e para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero dizer e desejar, declarar que na sua casa, aquilo que vocês ainda vão viver, olhos não viram, ouvidos não ouviram e ainda não penetrou no coração do homem aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, através da vida dos seus filhos, através da vida do seu marido, através da sua família. Primeiro em você, depois através de você. Deixa eu orar por você. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, apresentando esse projeto tão lindo, o Devocional Florescendo. Eu quero apresentar agora, Paizinho, cada mulher que está assistindo esse vídeo agora, que vai assistir futuramente. Pai, eu quero Te entregar esses lares, essas mães e especialmente, Pai, os filhos dessas mulheres, essa descendência, Pai, uma geração eleita, uma geração escolhida. O Espírito Santo de Deus vem com poder, vem com autoridade sobre essa geração, guardando, protegendo, blindando, Pai. Pai, nós queremos te pedir agora, como mães, com autoridade espiritual de mães, sobre a vida dos nossos filhos, Pai, que o Senhor venha agora, calando toda e qualquer voz que tenha tomado conta da vida dos nossos filhos, vozes que dizem que eles não merecem, que eles não são capazes, vozes de medo, de insegurança, de comparação, vozes de suicídio, Senhor. Nós queremos te pedir agora que essas vozes sejam caladas pelo poder e autoridade que existe no nome de Jesus, Pai. Os nossos filhos, eles são blindados, eles são guardados, Pai. Coração guardado, Pai. Coração que os corações dos nossos filhos, Pai, eles sejam convertidos a Ti. Que a mente deles seja cativa a Ti. Pai, nós te pedimos em especial que eles sejam, Pai, enviados como flecha para falar do Teu nome, por onde eles passarem. Que os amigos olhem para eles e venham querer tomar conselhos, Pai, porque olham para os nossos filhos e enxergam neles o Espírito Santo de Deus.
Que onde eles coloquem a planta dos pés deles seja um lugar transformado, porque eles carregam a tua presença, Senhor Jesus. Nós queremos te pedir aqui em unidade e concordância, essa blindagem, Pai, espiritual, e que os nossos filhos, eles brilhem cada vez mais o brilho de Jesus. Assim nós oramos e nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Um beijo e muito obrigada.